Eu vejo que é uma questão que tem que ser punida, independente de quem seja o governo de plantão. A preocupação ambiental, o cuidado ambiental, o cumprimento à legislação ambiental é uma obrigação de um presidente de direita, de esquerda, de centro, de qualquer vinculação política, de qualquer vinculação partidária. Então, esse é um tema que a gente não precisa ideologizar. Esse é um tema que basta você fazer o cumprimento da lei, tendo fiscalização, tendo o cumprimento das regras, que são rígidas no papel, mas que sem uma fiscalização, você acaba tendo um aumento muito grande no índice de desmatamento. Eu só para defender um pouco a Pietra. Você já imagina qual vai ser? Eu não vou defender, mas eu vou jogar aqui. Muita gente usa a Amazônia, né, como se fosse própria e usa como bandeira, né, de ecologia e tal, sendo que os grandes países do mundo destruíram toda a sua mata nativa. Pegaram ouro, pegaram tudo que tinham, né? E a gente aqui não pode. Diz que é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo não é a Amazônia, o pulmão do mundo são as algas marinhas. É o oceano, né? Exatamente. As pessoas que têm um pouco de inteligência sabem disso. Realmente tem que se haver a fiscalização. Se transformar uma floresta em pasto é um pecado. Mas poderia-se também ter uma conversa um pouco mais abrangente com os indígenas. Que parte eles gostariam de explorar, até para eles ganharem dinheiro, que tem muito indígena que quer ganhar dinheiro. Tornar, de repente, uma parte de garimpo, não de forma ilegal, mas que transferisse um pouco do dinheiro para os indígenas. Enfim, há que se fazer uma política para explorar esse território sem que não seja de forma ilegal, que não seja de forma criminosa. E que também se preserve a mata, a Amazônia. Claro que sim, não estou falando para desmatar a Amazônia. Mas há essa campanha, né, que se levanta essa bandeira, sendo que no governo PT, eu nunca vou esquecer aqui do Caetano Veloso cantando Amazônia lá no Congresso. E sendo que no governo do presidente que ele tanto ama, foi se desmatado muito mais do que agora. Então, assim, há que se tomar cuidado com as bandeiras que são levantadas, né? Mas eu acho que os erros do passado não podem justificar os erros do futuro, né? Então, mas essa comparação... há um pouco de hipocrisia, Fernando, na época do Lula ou na época do FHC se desmatou muito, então agora o Bolsonaro tem salvo-conduto ali para, não ele, obviamente, mas vamos afrouxar a fiscalização, porque já se desmatou muito no passado, porque na Europa eles desmataram, porque na Oceania eles fizeram isso. Gente, não dá pra gente comparar, a gente está atualmente em 2022. Não dá pra gente falar que em 1800, nos Estados Unidos, eles desmataram a área nativa, então isso justifica agora a gente ter o nosso quinhão de desmatamento também. A lei tá aí, ela precisa ser cumprida. Bom, sim, a gente tem uma grande reserva de nióbio, de ouro, o mundo tá se acabando, a Rússia e a China dominando tudo e a gente não pode explorar uma parte disso. Pode, legalmente. É o que eu tô falando. Ah, sim, claro. A gente tá falando a mesma coisa. Claro. Então, só que aqui, 98% desse desmatamento, porque pode existir o desmatamento legal, 98% foi de forma irregular. Sim, concordo também, que nesse caso há que se haver fiscalização. Vai, Pietra. Não, eu queria colocar 2 pontos. 25 páginas. Eu queria colocar 2 pontos aqui, e aí o Vitor vai ser excelente para responder esses 2 pontos que eu vou colocar aqui. Em primeiro lugar, eu acho muito engraçado o fato da maior parte da população ter determinados órgãos como verdades absolutas, né? Quem que fez essa pesquisa? Quem que divulgou esses dados nos quais a gente está se baseando para discutir esse suposto aumento de queimadas nas nossas matas, né? Quem repercutiu esses dados foi o site MapBiomas, né? Vamos ver o que é o site MapBiomas. Em primeiro lugar, quero informá-los que o monitor de fiscalização, né, que é essa engrenagem aí que eles usaram para divulgar esses dados, foi lançado no dia 3 de maio de 2022, deste ano, né? Para quem não entendeu. Então, como é que esses caras estão medindo o que está acontecendo desde antes de 2019, se eles acabaram de lançar? Agora, eles falam que esse monitoramento é baseado em imagens de satélites cruzados com denúncias na plataforma. Agora, se isso foi criado só em 2022, como é que você tinha denúncias antes disso? Outra coisa, no próprio site do MapBiomas está escrito o seguinte: o sistema permite entender a dinâmica do desmatamento no Brasil desde 2019, com a seleção do período desejado e em diferentes limites geográficos. Ou seja, eles só conseguem ter esse tipo de informação desde 2019. Baseados em que eles estão falando que as queimadas aumentaram, se eles não têm como medir o que acontecia antes disso no Brasil? Por outros órgãos. Não. Eles estão se baseando. É só você entrar no site. Se você tivesse se dado ao trabalho de entrar no site, Fernanda, você veria que eles se baseiam em dados desde 2019 para cá. Eles não têm como
como ter denúncias. O site de o monitoramento de denúncias... Mas a notícia é nos últimos 3 anos... Exato, desde 2019 até 2022. É isso que eles falam? Não, eles falam que a partir de 2019 teve uma crescente muito grande que antes disso já tinha sido aumentado. Ou seja, não, ninguém 2018 fala de antes de 2019. Fala sim, é só por você... favor, já que você imprimiu tudo, eu gostaria não de ver. imprimi tudo, isso deixa mais eu li. Eu não acabei, só um minuto. Eu queria colocar um outro ponto. Quem financia o MAP Biomas? Vocês sabem quem financia o MAP Biomas? São 14 ONGs internacionais, entre elas, 2 são teoricamente brasileiras, eu pesquisei, mas elas são totalmente financiadas por europeus, né? E entre elas temos algumas da Noruega, olha que surpresa, né? Logo a Noruega, que também é a principal acionista da mineradora Hydro, né? E a gente também tem inúmeras ONGs americanas, né, que estão financiando a MAP Biomas, e sabe-se que em 2017, né, segundo o Bloomberg News, o Obama destinou 77 bilhões de dólares para ONGs e agências que coordenam esse tipo de pesquisa relacionada ao aquecimento global. Porque quem está interessado em dinheiro quer que essa retórica seja comprovada através do MAP Biomas. Mas Vitor Boaventura. Ao contrário, por que uma... Vitor Boaventura, obrigado. Pode ir. Olha só a minha tarefa, não é fácil, mas eu vou lá. Dale, Vitor! Não, primeiro é o seguinte, em relação aos dados do MAP Biomas, eu não sou especialista nesse assunto, então seria difícil eu tentar defender a metodologia aplicada agora. Sem dúvida, o MAP Biomas é uma das instituições atualmente mais respeitadas. Por quem? Pela academia, porque é composta por especialistas, pessoas renomadas. Especialistas de ONGs internacionais. De universidades federais e também de ONGs internacionais, que têm credibilidade internacional. Sim. Agora, o grande ponto do argumento da Pietro, que eu gostaria de me contrapor, é esse argumento soberanista que a gente vê muitas vezes aí no governo, enfim, e de uma maneira muito equivocada, que vai dizer que a Amazônia é nossa e que a gente pode fazer dela o que a gente quiser. Não? Só que o que eu queria trazer é o seguinte, uma outra perspectiva, que isso é fato, a Amazônia é nossa e o Brasil pode fazer o que quiser com ela. Agora, a questão todo mundo fez o que em nós todos os estamos países. fazendo, pois aí que está o ponto. Nós estamos no século XXI. É muito mais inteligente e vai nos trazer muito mais riqueza preservar a Amazônia. A Amazônia tem guarda-espécies muito importantes para a indústria farmacêutica, para vários segmentos da indústria de cosméticos que poderia se beneficiar, e a gente não tem até hoje, a gente tem um percentual muito baixo das espécies da Amazônia mapeadas, então ali há um potencial. Pode ter cura para doenças e uma série de outras riquezas. Além disso, a gente tirar a cobertura vegetal para fazer pasto, por exemplo, não é inteligente, porque o Brasil tem uma das maiores áreas cultiváveis do planeta Terra, tem uma das maiores áreas que você pode reverter em pasto sem precisar desmatar o solo da Amazônia, que é um solo notadamente pobre.